Hoje a gente vai te contar a história do nosso dreamer Eduardo, que com mais de 40 anos conseguiu imigrar para o Canadá e levar toda a família junto. Fui chamado de doido, de aventureiro, de corajoso, de família e amigos. O Eduardo gostou tanto do Canadá que decidiu levar a família inteira para conhecer e eles acabaram ficando por lá porque o processo de imigração da família inteira deu certo. Mas como será que ele conseguiu imigrar aos 46 anos para o Canadá? Como foi que ele conseguiu? Ele teve que fazer algum teste? Como foi o processo de visto? Ele mesmo vai te contar a partir de agora. A gente não tinha um inglês tão bom, de intermediário para baixo. Então a gente foi realmente para passar o primeiro ano estudando. E sem conhecer muitas regras do Canadá de imigração. Né? Os quatro Foram estudando. Eu, mulher, hoje eu estou com 51, na época eu tinha 46. Alessandra 43, meu menino 7 e minha menina 16 anos. Então, hoje estamos realizados. Na época, Jean fez um planejamento muito bom que nos deixou seguro em relação a processo de imigração. E a escola que ele indicou lá, perfeita. A escola foi que impulsionou meu inglês de Alessandra, e os meninos estudaram em high school e elementary school lá. A gente faz isso pelos filhos também, mas a gente precisava, para imigrar, a gente precisava, eu e a Alessandra, também desenvolver o inglês lá. Como vocês podem ver, o Eduardo não tinha necessariamente a proficiência indicada para imigrar para o Canadá, mas deu tudo certo, ele fez o curso de inglês por lá. E isso também é um indicativo da importância que tem você fazer um curso de inglês ou se preparar se você está planejando imigrar. Se você quer saber quanto tempo leva para ficar fluente e quais etapas você precisa fazer para concluir esse processo, dá uma olhadinha no vídeo que a gente vai deixar nesse card aqui sobre o tempo que você precisa para ficar fluente no inglês. Porque assim, a gente tá falando até a questão do, poxa, vou pro Canadá, vou com a família toda, tinha toda uma vida aqui, né? Tu, querendo ou não, trabalhava na prefeitura, era no governo, né? Trabalhava no governo e eu terminei fazendo a parte privada também. Tu é formado em administração e tinha pós-graduação também, né? Em financeiro e planejamento organizacional. E assim, e essa coragem, até esse medo de, poxa, vou largar tudo. O que é que tu buscava no Canadá? Rapaz, qual foi esse start, esse pulo? A palavra você tem que pensar, quem pensar em ir para lá, para fora, seja onde for, Canadá, recomeço. E eu não era tão novo para isso. Então, por isso que fui chamado de doido e de corajoso ao mesmo tempo. Porque a palavra é recomeço. Você tem que ir preparado, os dois, não é só um. Então, minha mulher foi foda com PH nesse sentido, guerreira. Abraçou a causa. Abraçou a causa. Depois que aprendeu inglês, o Eduardo fez um curso especializado de ensino superior voltado para a área dele. O Eduardo vai te contar agora como foi que ele entrou num college lá no Canadá. O caminho de Eduardo foi o seguinte, né? Eduardo estudou inglês, depois de estudar inglês, ele entrou num college. Em Calgary eu fiz o Pathway. O Pathway, eu chamo Pathway, é o Global Village, é o Pathway de inglês. Certo, que é o caminho para a universidade. Que eu não sabia, soube lá, acho que você sabia. O Global Village, ele está caracterizado lá para ter um acesso a um college depois. Você sabia disso? Pronto. São vários níveis. Ele está ranqueado, a escola que Jean indicou lá, como outras escolas do Canadá que vocês têm parceria. Isso. Ele requisita você para ir para o college. Às vezes, alguns colleges sem fazer teste. Você entra direto. Exato. Só que o que foi que eu fiz? Após Global Village, eu fiz o Pathway num college de lá. Aceite. Sei. Eu fiz o Pathway lá. Quando eu fiz o Pathway lá, eu digo, e o business aqui? Eu tenho um background de business. E o business aqui? O business é muito caro em Alberta para fazer. Por isso que eu mudei para Ontário. Fosse para Sarnia. Para Sarnia, Ontário. Só tem na Lambton College. População de 78 mil habitantes. Troquei Calgary por 1,5 milhão de habitantes por uma cidade pequenininha que fica próximo de Detroit, para você, geografia falando. 100 quilômetros de Detroit, Michigan. Embaixo de Michigan, assim. Acima de Michigan. Isso. Aí eu fiz 2 anos de college, que é tipo uma pós-graduação. Certo. Em comércio exterior. Você sabia que alguns cursos do Canadá são totalmente voltados para a prática e alguns deles também te proporcionam experiência profissional como um tipo de estágio? Isso se chama co-op. Pra você ter uma ideia, a gente pisou em Sarnia, já com os permits, de work permit, tanto eu como a Alessandra, eu com 2, student permit e work permit.
Pisou lá, os dois começaram a trabalhar já. No mesmo dia? No- Assim, no mesmo período? 10 dias depois, a Alessandra, 2 empregos. Minha mulher, que é enfermeira, e eu trabalhei lá também na farmacêutica. Coisa boa. E ela fez o college, não? No caso, tu fizesse Não. o college e ela te acompanhou com o Ela, visto pelo diploma dela, aí a gente guardou, a estratégia é a seguinte, um estuda do casal e o outro trabalha, Certo. full time. Quem estuda só pode trabalhar part-time. Exato. E ela a gente decidiu imigrar por ela. Curtiu o vídeo? Gostou da história do Eduardo e quer seguir os mesmos passos dele para trilhar sua jornada de imigração no Canadá? Então clica aqui no link da descrição, conversa com os nossos especialistas e garante a sua assessoria acadêmica para começar a dar aí os primeiros passos nessa jornada. Até a próxima!